Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no Anamidcast. É um canal da Anamid, que é a Associação Nacional do Mercado e da Indústria Digital. Nós estamos com a Diretoria de Sustentabilidade e Diversidade, juntamente com a minha co-diretora aqui, Malu. Boa noite, Malu. Boa noite, pessoal. E pedimos primeiramente para que vocês sempre sigam aí o nosso canal, as associadas. Esse é um canal do Digital por Elas, feito especialmente para as associadas, trazendo temas super relevantes, mas que com certeza você associado vai sempre tirar o melhor deste conteúdo também. Então fique aí e aproveite e compartilhe este vídeo com as pessoas que você quer bem. Aquelas que você não quer, não precisa não, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é a liderança em foco, o futuro feminino. E nós trouxemos duas super especialistas para tratar conosco, que é a Fê Nascimento. Fê, obrigada pela sua presença. Ai, tô tão contente de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A Fê, inclusive, já participou, se vocês procurarem aí, participou com a gente no Digitalks do ano passado, né? Verdade. Então foi muito legal, depois vocês veem os conteúdos. E a Sandra Takada. Sandra, muito obrigado por comparecer, obrigada por ter aceito o convite. É um prazer conhecê-la e compartilhar conosco aí toda a sua experiência. É uma honra estar aqui com vocês e com a Fê também. Que bom. Que embora não tenha sido combinado, É uma surpresa a gente estar juntas aqui. Porque nós temos um negócio juntas. Depois vão todas aí já divulgar seus negócios, suas redes sociais, falar o que todas fazem. A gente puxa um gancho porque eu fiquei interessada em saber também, hein? A gente deixa pro final para todo mundo ficar de olho ao final. E a gente faz aquele negócio. Se vocês assistirem até o final, nós vamos dar super dicas. Então fiquem por aí. Né? Então, meninas, eu queria que vocês contassem, começar pela Sandra, um pouquinho da sua trajetória, suas conquistas profissionais, uma breve introdução aí para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Tá. Bom, eu sou jornalista de formação. Eu fui criada e eu gosto de contar essa história com os moldes, na verdade, orientais. Então, se vocês olharem até para os profissionais hoje, no jornalismo, na comunicação, vocês vão perceber que há poucos jornalistas orientais. Não tem. Por quê? Quando eu era pequena, assim, meus pais falavam que eu tinha de falar mais baixo, né? Então, eu tinha de obedecer, na verdade, ao poder masculino. Embora, em casa, minha mãe sempre tomou a frente, sabe? Então, ela que trocava o chuveiro queimava, então ela que trocava o chuveiro. Ela mexia no rádio quando alguma coisa, ou, sei lá, um fio, nem eu entendo, mas ela consertava. E meu pai tinha horror a isso. Mas eu gosto de contar essa história porque eu acho que tem muito a ver com o resgate do que eu tenho hoje. Então, o que aconteceu comigo quando pequena? Uma vez, num dia, enfim, que meu tio tinha falecido e nós tínhamos aquela cerimônia budista, né, com um altar japonês. E eu era pequena e o que acontecia? Meu avô já tinha falecido, então esse altar estava na casa do meu tio. E eu achava que esse altar, então, viria para a minha casa, como ele tinha falecido. Né? Porque ele vai de pai para filho e assim sucessivamente. E aí eu falo para minha mãe assim, nossa, mãe, que legal, o altar vai para casa. E ela vira para mim e fala assim, nossa, menina, para de ser boba. Você não sabe que você é mulher e quando você se casar, você não vai ser mais da família? Por quê? Isso ainda impera, né? Porque você não leva o sobrenome. Então, o sobrenome mesmo que vai perpetuar por gerações, você não carrega mais, porque você troca pelo do seu marido. Só que você imagina uma criança de 7, 8 anos, eu deveria ter por aí, ouvir um negócio desse. Eu ouvi aquilo e aquilo me deixou muito impactada, porque eu não ser mais da família me causou, assim, várias revoltas. E aí, com o passar do tempo, você começa a estudar. Minha mãe tinha apenas a 4ª série,
né? Então, tem uma época que você começa a estudar, e aí verificar que tem coisas que são crenças limitantes. Então, ela falava assim, não fica debaixo da mesa que você não vai crescer. Ah, mas era lá que eu me enfiava. Não toma manga com leite. Eu sempre falo isso. Vocês já tomaram manga com leite? Eu tomei manga com leite de propósito. Minha mãe fala, E é muito bom, hein? eu não curto muito, não. Não, prefiro sem o leite. Mas, assim, são coisas que são crenças limitantes trazidas pelos antepassados e que vão persistindo. E que, assim, eu fui, na verdade, navegando contra por uma revolta interna que veio lá de trás, porque eu não ia pertencer à família. Eles me criaram porque eles queriam que eu fosse médica. E até o ensino médio, que antigamente era colegial, eu nasci em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e eu entrei num colégio que tinha um técnico justamente para a área médica. Só que quando eu me dei conta, assim, gente, eu não podia nem ver sangue. Eu lembro que meu irmão enfiou o dedo no anzol, que meu pai gostava de pescar, e ele apareceu com o anzol, assim, pendurado. Eu quase caí, assim, sabe? Quase desmaiei. Então, assim, eu não tinha aptidão para ser médica, mas eu queria, na verdade, suprir as expectativas dos meus pais. E aí, então, eu vou até uma feira de profissões, e eu enxergo uma jornalista e eu começo a conversar com ela e eu achei aquilo o máximo, né? E então eu começo a carreira de jornalismo. Primeiro, na verdade, a gente tinha uma turma muito, enfim, boa na faculdade. A gente acabou montando um jornal de bairro no último ano da faculdade. E esse jornal ainda durou mais 2 anos, mas assim, nós éramos em 8, fazendo jornal de bairro, não dava lucro nenhum. A gente só comia macarrão no fim de semana, que era permuta dos anúncios. E depois eu acabei parando na Abril, trabalhando na revista Capricho, como trainee, né? Como todas as pessoas que entram lá na Abril, né? Acabam fazendo um estágio lá dentro. Então, eu fui para a revista Capricho, comecei minha vida lá. E... enfim, eu falo que a gente não está tão preparada, porque nós somos novos para enfrentar muitas coisas. Eu falo, os nossos filhos também não estão preparados, né, para muita coisa que está acontecendo. Mas o mundo sabe, muito voraz. E nessa área da comunicação, e vocês sabem, envolve muito ego, né? Quem vai entrevistar o mais famoso, quem vai aparecer na capa, quem vai fazer a matéria mais importante, né? Então, assim, internamente é um jogo de egos. E você, muito nova, aí, eu não sabia lidar com isso. Então, eu fui para Capricho. Anos depois, eu acabei numa retransmissora da Globo Internacional Japão. Então, eu mandava as notícias do Brasil para a comunidade brasileira que trabalhava lá. E aquele caminho de mulher, né? Passou-se o tempo e eu estava grávida da minha segunda filha. Só que os meus horários eram japoneses. Você imagina o fuso horário, eu tenho de fechar, na verdade, todas as informações para mandar para elas 3 horas, 4 horas da manhã. Né? Era uma inversão de horários. E aí, assim, eu fui, nessa época, meu marido, ele tinha trabalhado ele também é jornalista, e ele tinha trabalhado na equipe do Covas, de comunicação, e depois ele montou a agência. E aos poucos, então, eu começo a usar a equipe da agência para trabalhar no jornal e me liberar um pouco das madrugadas, e eu fui fazendo essa transição. Eu faço esse link todo porque hoje eu vejo que todas essas trajetórias me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, porque a nossa agência, ela desde o início, ela começou com uma associação que envolvia indústria, varejo, logística, toda a cadeia de abastecimento, e a gente se especializou nisso. Com esses contatos todos, né, de várias empresas que a gente atendeu nesse nicho, assim, a gente tem muito know-how hoje. E
eu acabei sendo convidada para participar do Instituto Mulheres Varejo. E hoje eu presido o Instituto. Temos mais de 370 mulheres hoje no grupo, que são diretoras de empresas, né, ligadas ao varejo ou do ecossistema. E que eu mostro e eu gosto de uni-las e fazer com que elas usem esse potencial, sabe? Essa voz que eu aprendi, na verdade, tecnicamente, a fazer como jornalista, né? E eu ensino também a trazer essa voz, que hoje, mais do que nunca, é necessária, porque hoje a gente tem esse olhar de diversidade. Sim. Então, eu acho que eu continuo com a agência, sendo jornalista, tocando aí como PA, como assessora de imprensa, né? Em 2015, a gente comprou uma empresa de digital. Então, eu tenho know-how na área de digital, na área de inbound, misturado sempre com reputação, que esse é o meu core. Mas eu levo isso também como voluntária, como se fosse uma devolução para a sociedade. E é isso que eu falo do imediatismo, né? Os nossos filhos não percebem. Eu tenho uma filha de 30 anos, mas eles não percebem que essa carreira toda faz com que você chegue aqui na ponta e você olhe para trás e fala assim, gente, olha quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu posso contribuir para que isso possa encurtar um caminho, que possa ajudar, que faça com que as outras pessoas se enxerguem, né? E é isso. É isso, é só isso, né? Só isso. Não é só essa trajetória toda, só isso. Mas obrigada por ter contribuído. A Fê, conta um pouquinho quem é a Fê. Ai, achei tão bonita a sua história, você não conhecia toda ela? Tá vendo? E vocês já se conheciam. Já nos O conhecíamos. que a Ana Midcast faz, né? Bom, eu vou contar a minha história a partir do momento que me fez até me aproximar da Ana Midcast, que é em 2013, quando eu sou uma profissional de marketing, né? Eu sou formada em propaganda, mas desenvolvi uma carreira em marketing, sempre trabalhei em corporação. E em 2013 eu fui demitida depois da minha segunda licença maternidade e fui acolhida pela Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, que foi a rede que nos uniu. E, enfim, fui para a rede muito para ter alguém para me acolher, sabe? Porque foi um momento muito difícil, um momento que eu estava hormonalmente abalada e, enfim, ninguém tem a expectativa de voltar. Ter um filho é um grande presente, você voltar e encontrar sua carta de demissão é bastante frustrante. E na rede, eu comecei uma trajetória de entender como eu ia construir meu próximo passo e, dentre todas as atividades que eu participei na rede, das pessoas com quem eu convivi, que me escutaram e que me ensinaram, eu acabei montando a minha empresa, que é uma agência de marketing digital, focada em negócios B2B, a Stratlab. Então, a gente é bem, bem focado mesmo nesse mundo corporativo. E ao longo desses últimos 10 anos, eu venho desenvolvendo, então, a minha carreira e a Stratlab paralelamente, porque uma das promessas que eu fiz na minha demissão é que eu jamais deixaria de ser a Fernanda Nascimento, que eu nunca mais queria ser a Fernanda da Volkswagen, da FGV ou da Stratlab, eu queria ser a Fernanda Nascimento. E essa trajetória tem me ensinado muito, tem sido muito gratificante. É gostoso a gente ter vida fora da corporação, mas também é gostoso a gente ter uma corporação, né, para que a gente ajude a desenvolver, em que a gente possa trabalhar com as pessoas e fazê-las crescer. Então, o meu caminho é muito esse, assim, né, de hoje eu lidero, eu fui líder muito tempo na corporação, mas eu tenho hoje liderar a sua própria empresa é um desafio, né, Sandra? É bem desafiador. É bem desafiador. Mas é um caminho de muito ensinamento, né? E até pegando esse gancho, né, do liderar a própria empresa, que a gente pode trazer, de repente, de vocês duas aí de dica, o que trouxe vocês para a posição de liderança em cada uma nos seus mercados, né? Você B2B, você varejo, né? Então, dentro de cada mercado aí, o que trouxe, o que vocês podem lembrar aí da trajetória de vocês que trouxeram vocês neste momento hoje? Olha, eu acho que acho que liderança é quase que um sonho, né? Porque a gente olha para, se você tem o desejo de ter uma carreira, você olha para ela, né? Uma carreira de sucesso.
tem um monte de metáforas aí nessa história, né? Mas, enfim, uma carreira de sucesso, você vai ser líder. E eu costumo brincar que, assim, eu achei que ia ser o grande feito da minha vida, receber uma equipe para eu liderar, e talvez tenha sido uma das maiores pegadinhas, né? que eu, né? Das quais eu participei, assim. Porque é muito difícil liderar. É muito complexo liderar. É dolorido, é solitário. E se você ainda tem... se o seu destino te leva para liderar colegas de trabalho, aí acho que ainda é um tantinho mais, né, complicado. Porque a gente estruturou, né, no imaginário coletivo, uma relação em que o líder, ele é o cara mau, e o liderado é a vítima, né, dessa relação. O que não é verdade, né? É absolutamente não é verdade. Mas acho que, de alguma certa forma, a gente tem esse mito do líder liderado que faz com que as pessoas se sintam oprimidas, muitas vezes, pelo líder, como se o líder fosse uma pessoa que em alguns momentos, ele usa da força, né, para estabelecer sua própria vontade. E não estou nem falando que isso não acontece, pode até acontecer, mas a gente não presta atenção no quanto o líder não foi preparado para esse papel e também chega nessa posição acreditando nessa história que é falsa, uma ilusão de que, né, essa relação ela é de alguma forma truncada, ou eu quero que as pessoas sejam minhas amigas, mas não é muito fácil, né, você sustentar uma amizade quando você tem essa relação. Sim. Né, de hierarquia, né, em que um, teoricamente, ou, né, de novo, de uma forma ilusória, é mais forte que o outro. Porque no mundo corporativo, você até tem, né, os papéis diferentes que eles são necessários, mas não tem um mais forte e um mais fraco, né? O conjunto é que faz a potência. Então, eu acho que foi o meu maior presente receber uma time para eu liderar, mas foi a maior pegadinha da minha carreira. E aí, trazendo só uma situação antes da Sandra falar, que é interessante, você falou do líder e do liderado, porque indo para um lado jurídico da situação, por isso que a justiça trabalhista evoluiu-se muito, mas existiu sempre a situação da parte do protecionismo, né? Para a parte do trabalhador. Né? A parte trabalhista sempre tendenciava para o reclamante, né? Na maioria das vezes a parte do empregador. E muito tem se mudado essa posição também. Isso é verdade. Né? Então, até devido à nova, que não é mais nova, lei trabalhista, né? Que não pode se pedir tudo, sem nenhum ônus, tudo. Então, essa questão vem de encontro, não só na questão de gestão, mas as próprias leis, né? E agora tem mudado um pouco, né? Mas você sabe que, enfim, eu estou fazendo uma pós. Outro dia eu ouvi um professor falando sobre isso e eu achei muito interessante, porque nós somos catequizados porque durante a colonização, as nossas aulas, na verdade, essa questão da carteira, uma do lado da outra, todo mundo sentado como se fosse máquina, né, e decorando o que acontece até hoje, é uma forma, na verdade, de você ser colocado numa caixa. Quando você começa a se destacar e se torna líder também, né, a gente tem uma porcentagem aí de pequena nessa questão da liderança, essa pessoa realmente é enxergada como vilã e as outras permanecem nessa caixa. Então, essa formatação, ela tende, na verdade, sabe, a gente está em outro mundo hoje, o do compartilhar, o do, sabe... E a outra, eu falo assim, ninguém te ensina realmente a ser líder. Ninguém vai lá e fala assim, olha, você vai passar por isso, você... Hoje, assim, tem os sistemas de mentoria e tudo mais, as pessoas estão mais abertas, mas ainda é muito pouco, né? Eu mesma falo assim, mesmo... do mesmo jeito que a Fernanda está falando da pegadinha, eu nunca imaginei que eu fosse ser empreendedora. Para mim, eu queria seguir uma carreira, ou de repórter, ou enfim. Não imaginava que fosse ser empreendedora, mas acabou acontecendo. E eu falo sempre que dei feedbacks errados, gritei com o pessoal na mesa. Cara, você faz coisas assim que você não espera. Sabe? Você não se preparou para isso.
E uma das coisas que aconteceu, assim, nesse caminho de liderança, é que eu estou há 15 anos estudando pessoas, porque eu percebi que eu realmente estava falhando justamente onde? Na gestão de pessoas. Eu acho que isso é o... E a gente cansa de falar, mas as pessoas ainda não se internalizaram disso. Eu conto que, ó, olha só, eu comecei a fazer, por exemplo, uma terapia e eu fiz várias regressões. E essa regressão mudou a minha vida corporativa. E por quê? Numa dos cursos que eu fiz, eu tinha de contar para minha mãe, eu tinha de perguntar para minha mãe como eu tinha nascido. E eu liguei para minha mãe, como eu falei para vocês, ela tinha até a 4ª série, então não tinha muitos conhecimentos, não falava muito, né, sobre partos e tudo mais. Eu liguei para ela e falei assim, mãe, eu preciso saber como eu nasci. Ela desligou o telefone da minha cara. E aí eu falei assim, gente, o que eu falei, né? Enfim, não quer falar, não fala. 2 horas depois, minha irmã, que mora na Bahia, me liga e fala assim, que raio de curso é isso que você está fazendo? Que a mamãe ligou aqui chorando, falou que você perguntou como você nasceu, e ela falou que você nasceu de fórceps. Aí eu falei, nossa, né, mas até chorou. Mas eu vou ler com essa informação para o curso. E eu fui. E eu aprendi muito. Olha só a doideira que é a nossa cabeça. E assim, o que a gente faz com as pessoas. Quando uma criança nasce de fórceps, ela está pedindo ajuda. Só que a ajuda vem. E a ajuda vem com uma baita espátula, que é aquele, né, formato da espátula, com formato de pato, prensa a sua cabeça e dobra caramba. E te puxa. E é um modo super violento de nascer, né? Eu nasci assim. Na minha cabeça, inconsciente, eu sou uma pessoa que até então, né, até fazer o curso, eu não pedi ajuda. Mas eu nunca me toquei disso. Então, assim, sei lá, tinha festa junina da empresa. Gente, eu tinha vários colaboradores lá para ajudar. Meu marido falava assim, pede ajuda, pede. Não, eu começava a cozinhar 2 dias antes. Fazia tudo, fazia bandeirinha. Cara, eu sou dona da empresa, assim, sabe? Perder tempo. Eu fazia. Você imagina trabalhar comigo. Você tá lá desenvolvendo uma ideia, deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Do outro lado, olha só como são as coisas. A mãe, quando está num processo de parto que tenha, né, fórceps, ela fica muito cansada, que ela tentou, na verdade, fazer esse trabalho de parto durante muito tempo. Só que não deu. E está numa situação muito complicada. Quando essa criança é tirada, ela é levada para UTI, porque ela já está roxa, já está, enfim. Né? Você imagina, então, há 52 anos atrás. Ela é levada para UTI, e a famosa ocitocina, que é o hormônio do amor, não se desenvolve naquele momento que vocês, não sei, né, se todas aqui são mães, ele tem esse vínculo. Quando você carrega, vocês sabem o que é pegar o filho no colo. Esse laço não acontece, então eu tinha eternas brigas com a minha mãe. Eternas brigas com a minha mãe, porque esse laço não foi feito. Então, isso eu descobri, eu consegui, na verdade, me perdoar minha mãe, porque ela também não tinha nem noção disso, mas isso era um inconsciente que ficava toda hora brigando comigo sem eu saber. A partir desse momento, e até hoje, eu fico de olho nas minhas ações, porque às vezes eu não peço ajuda. Eu sou uma pessoa que eu faço acontecer. Só que às vezes isso também pode provocar, assim, sabe, muitas distorções no meio do caminho. Então eu falo, se você não se entende, você não consegue liderar. Essa é uma premissa que eu acho que é super importante para qualquer líder. Se você não se entende, você não consegue liderar o outro. E que eu acho que todo mundo deveria se autoconhecer, que as pessoas não se conhecem, acham que é coisa de maluco, que você fazer terapia ou, sim, enfim, se autoconhecer sabe? Não. Tem muitas coisas que a gente tem de, sabe, tem de resolver dentro de você. E acho que isso, assim, deveria fazer parte do mundo corporativo,
sabe? Esse ensinamento. E desde criança você trabalhar com isso, mas isso não é feito. Fiquei curiosa agora, qual foi o seu estágio para liderança? Eu acho que essa questão de família pesa muito, Sim. né? Eu tive também uma mãe muito líder dentro de casa, e aí por diversos fatores, assim, a minha mãe, enfim, na época ela foi desquitada. Desquitada, lembra dessa palavra. Porque não vinha quase como... pejorativa. E foi, né, com 2 filhos, uma criança especial, com toda a situação. Então, ela foi muito a situação de ser líder da própria vida para poder, literalmente, colocar comida na mesa, né? Então, eu acho que eu nasci nesse ambiente de liderança e muito feminina. E aí, atrás dela vinha minha avó também, porque... família de europeus, e minha avó nunca baixou a cabeça pro meu avô, enfim, várias coisas, e a mulher tem uma força muito grande da minha família. Então, eu não me via em outra posição de ser dona daquilo mesmo que eu fazia. Coincidentemente ou não, eu tive 2 meninas. Então, quer dizer, eu acho que eu tô dando sequência nessa vida de liderança feminina. E meu marido fala dentro de casa, ele fala assim, não, realmente, a minha voz, ela é muito bem aceita. A última, né? Porque antes eu escuto todas as mulheres da minha casa, mas o meu start, eu acho que eu cresci nessa situação de desenvolver, veja o que você quer, porque a liderança não necessariamente é a liderança corporativa, é a liderança de você assumir as suas vontades e aquilo que você quer fazer e ser responsável por elas. E eu concordo muito com a Sandra quando é a questão do autoconhecimento. Eu acho que a terapia é algo que é vida. Para quem aceita e para quem enxerga isso como um ato evolutivo. Sim. Porque dói enxergar para si mesmo aquilo. Muito. Eu falo que tirar a sujeira debaixo do tapete, colocar para cima e querer resolver é um ato de coragem. E não são para todos. Mas quando você faz isso, realmente você tem a oportunidade de mudar, né? Para que você possa ser uma outra pessoa. Então, acredito que seja isso. Mas qual foi o seu start de liderança? Então, eu acho também que veio de família, assim. Sua família também minha é bem família forte, né? Também carrega isso já, né? Eu cresci com a minha mãe sendo dona do próprio negócio. Exatamente. E correndo atrás do dela e para todo mundo de casa. E isso veio meio que naturalmente mesmo, assim. Então, mesmo os lugares que eu trabalhei, eu já naturalmente liderava sem ser líder, entendeu? Então, eu já ia coordenando e fazendo as coisas acontecerem naturalmente, até abrir minha empresa, assim. Sim. Mas aí, puxando o assunto para nossa liderança feminina, senão, assim, ó, tô vendo que esse papo vai até umas 9 da noite, eu já vou pedir... Sim, se eu falei uma hora delícia, né? A Malu trouxe um dado aqui para nós, que 63% das mulheres, de acordo com o Harvard Business Review, eles enfrentam uma discriminação de gênero no ambiente de trabalho. Vocês, por acaso, já teve algum desafio pensando numa liderança feminina nesse aspecto, Fê? Opa, quantas você quer? Pode ser umas 3 no mínimo. Já, né? Porque eu acho que tem um monte de vieses quando a gente fala de liderança feminina, né? Então, por exemplo, a gente estava até comentando aqui, antes da gente entrar, né? Quando a gente estava fazendo o esquenta, que uma pessoa virou para mim e falou, nossa, né? Você tem tanta facilidade de acesso a um determinado perfil de público, né? E só faltava fazer um complemento indecoroso, né? Como se alguma coisa especial, né? Alguma oferta especial, ou porque... Não é esse o caso, tá? Não tô falando isso necessariamente, mas ou porque a mulher é bonita, ou porque a mulher é interessante, ou porque ela facilita alguma coisa na relação homem e mulher, ela tem mais privilégio na hora, por exemplo, que ela é promovida, ou na hora que ela é convidada para uma posição de destaque. Então, isso já escutei inúmeras vezes. Não necessariamente comigo, mas também com outras, né? Quem nunca ouviu, fala assim, aquela ali, ó, sabe essa, né? Então, acho que isso é muito discriminatório, né? Porque a gente, absolutamente, a mulher, nas estatísticas também, a mulher estuda mais do que o homem, a mulher se empenha mais que o homem, porque a mulher está sempre competindo em situação de desvantagem quando a gente fala de posições corporativas, principalmente, e no empreendedorismo também, principalmente quando a gente fala do acesso a crédito, né? Quando a gente fala
de concorrências. Quantas vezes uma mulher vai para uma concorrência, né, para uma venda mesmo, e o comprador, homem, vira e fala assim, mas não veio nenhum homem? Né? Seu chefe está aí? Seu chefe veio com você? E, obviamente, essa mulher não precisa ser... Ela pode ser a líder, ela pode ser a dona, né? Então, assim, inúmeras vezes eu vivi situações. Vocês sabem que eu participei de um evento há algum tempo atrás, com grandes líderes, homens e mulheres, e nesse evento a gente foi convidada a fazer um exercício, né? E as mulheres foram convidadas, todas grandes líderes, conselheiras, diretoras, empreendedoras e diretoras de grandes empresas. Elas foram convidadas a contar se elas haviam passado alguma situação discriminatória e todas tinham alguma coisa grave para contar. Grave mesmo, sabe? Indelicadas, que a gente não gosta, daquelas que a gente chega em casa quando a gente se dá conta e chora. Quem nunca também chorou por causa de um comentário que a gente falou, poxa, eu não merecia isso. E os homens, que também eram altos líderes, que estavam escutando, falaram assim, engraçado, você também, mas com essa posição toda, você passou por isso, mas você é dona da sua empresa, você passou por isso. E as pessoas não acreditavam, os homens se questionaram e refletiram, falaram assim, cara, eu achei que acontecia, mas não para todo mundo, e não, né, em posições tão altas. Então, acho que essa é uma pergunta que quase a maioria, acho que a grande maioria das mulheres tem condições de responder positivamente. E não que isso seja uma coisa legal, sim, prazerosa, ou da qual a gente tem orgulho, né? Eu acho que é chato, é triste, diminui a gente. E agora a gente está aprendendo a falar. Mas quantas vezes eu fui assediada moralmente e ainda brigava comigo mesma. Falava, Fernanda, por que você fez isso? Você não devia ter feito. Ao invés de eu falar, Fernanda, por que você deixou a pessoa falar isso e você não reagiu? Entendi. Eu me culpava. Porque falou assim, nossa, eu me comportei errado. Entendi. É interessante, né? Porque a gente, como a Sandra disse, a gente não é criada, né? A gente está mudando o modus operandi para pensar de uma outra maneira e se colocar cada vez mais e não mais se sentir, não mais se julgar e sim rebater, na verdade, num nível de educação, né? Porque tem várias e várias maneiras de responder determinadas situações. E isso também é um aprendizado, então. Também é um aprendizado. Porque que de vez em quando eu sou uma feminista mais inflamada, tenho aprendido que eu também preciso me adequar. Não é que eu preciso aceitar as coisas, mas eu preciso me adequar para que eu possa ser ouvida de uma maneira construtiva. Sim. Né? Então, não é só eu ficar reagindo e nem eu ser agressiva, não é isso. Mas para mim tem sido um exercício, vou confessar para vocês, porque eu sou mais ardida. Mas quem nunca, né? Quem nunca? E tudo bem, eu acho que é permissível, né, Sandra? Totalmente. Vocês estão falando nesse quesito, eu acho que, assim, tem uma questão na sociedade em si, que a gente precisa, sabe, aprender todo dia, conscientizar. Porque, por exemplo, tá? Isso acontece muito no varejo com as posições regionais. Se você tem uma empresa que né, ou multinacional, ou, enfim, é maior para que tenha lojas, enfim, empresas em outros estados. Imagina só, se o seu marido, ele é promovido para uma vaga no Nordeste, o que a gente faz? A gente vai junto, pega as malas, matricula os filhos, busca escola e a gente larga o emprego e a gente vai. Quando a gente tem uma vaga, por exemplo, de gerente regional no varejo, poucas mulheres se candidatam. Do outro lado, assim, elas não querem arranjar uma confusão dentro de casa, porque, puxa, o meu marido vai ter de pedir, sei lá, demissão, eu vou ter de estar do outro lado também, estar do outro lado do país, vou ficar distante da família, como vai ser isso? E se ele acompanha, a sociedade começa, lá o vagabundo sendo mantido pela mulher. Então, a gente precisa mudar todo esse viés, tanto masculino, feminino, da sociedade, para que isso também se modifique, se transforme.
Não é fácil fazer. Né? Então, tem até um case da própria Luísa Helena que ela contratou psicólogos para realmente mudar esse status e fazer com que os casais, ou até, por exemplo, eles se colocassem, sabe, lá em outro estado, pensar também numa recolocação para o marido, porque tem um jogo também de poder e de superioridade, de inferioridade, que a gente tem de saber lidar. Não é fácil, é por isso que esse aprendizado do nosso olhar, quando a gente olha, é feminista mais inflamada, a gente também tem de ter esse equilíbrio, porque senão a gente perde. Sim, até porque nesse caso, né, enfim, fazendo um pouco do advogado do diabo aqui, ele gera um debate um pouco maior, mas a mulher também se coloca na posição, muitas vezes, digo isso até eu como mulher, de cuidar e de abdicar do seu para o outro. Né? Não sei se vocês concordam. A gente está falando tanto da economia do cuidado ultimamente, né? Do quanto do baixo valor e da alta responsabilidade que ela é delegada. Isso. Sim, para as mulheres. Tem toda a razão. Exato. E aí, assim, muitas vezes a gente acaba abdicando de algumas coisas por conta do outro, ou por conta da família, ou por conta de tantas outras coisas. E acaba que sofre também por esse outro lado, de deixar a carreira para trás, de deixar novas oportunidades, coisas diferentes, de repente até trazer boas oportunidades para a tua família, até para o seu próprio marido, né, num outro estado, numa outra posição, por conta disso. Então, às vezes, eu acho que talvez seja um pouco disso também, né? Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, mas esse sentimento traz aí. Mas, assim, olha só, eu vou contar uma história que aconteceu num workshop que a gente fez. Tô gostando. Muito. Num workshop que a gente fez dentro de uma multinacional, e eles queriam que a gente fizesse, então, um treinamento. A gente tem um treinamento dentro do Instituto com neurociência envolvida, porque a gente viu que tinha de ter ciência para que as pessoas pudessem entender a questão da diversidade, das diferenças. E aí haviam líderes da área comercial. E uma das líderes levanta e começa a contar a história dizendo que ela sempre estava na mesa de negociação, era uma das únicas mulheres. E sempre aparecia uma piada sexista, machista, enfim. E ela se sentia incomodada. Só que ela dava risada com todo mundo para fazer parte do grupinho. E ela falava, mas aquilo lá era um horror para mim, né, internamente. Ela falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escrever, fazer um discurso, enfim. Vou decorar. Ela falou, treinei no espelho, falei. Ela falou, olha, tempos depois surgiu uma piada muito de mau gosto, assim. E ela, sabe o que eu fiz? Todo mundo, né, olhando assim, não, assim. Você falou e tal. Não, eu dei risada novamente. Nesse momento, naquele workshop, muitas mulheres começaram a chorar. Porque elas se identificaram com esse, sabe? Não é fácil a gente, sabe, se empoderar daquela situação e reverter, né? Não é fácil, porque imagina, só que aconteceu algo mágico, e é isso que eu falo da transformação. Um cara, nesse workshop, levantou e falou assim, nós não somos os líderes no país, enfim, a maior parte masculina, branca, hétero, não é? A partir de agora, todos aqui vão se comprometer que, se acontecer alguma coisa nesse sentido, você vai chegar pro coleguinha e vai falar assim, que piadinha mais sem graça? Vai se atualizar? Gente, aquilo causou uma comoção de transformação naquele grupo. E a partir daquele momento, foi que a gente criou, na verdade, o nosso Eles por Elas. A gente tem um grupo de homens que são os nossos aliados. Então, isso porque quando a gente está falando de responsabilidade dentro de casa, hoje a gente tem economia do cuidado e eu acho que a gente tem de se perceber quando, puxa, tem duas partes aí responsáveis pela casa e pelos filhos. Certo? Uhum. Então, só que existe uma barreira também para trabalhar esse masculino que sempre deixou os nossos cuidados. A gente também tem de delegar e eles têm de fazer esse papel. Não é fácil.
Só que quando acontece essa transformação de ajuda e de apoio, quando eles começam a ouvir as nossas histórias, né? Quando a gente juntou os dois grupos, os homens com as mulheres, eles falaram, não, vamos ajudar a base, porque a gente sabe que vocês executivas não passam por assédio. Uma olhou para a outra, falou, e a gente começou a contar as histórias. E aí você fala assim, gente, será que eles nunca ouviram ninguém falar isso, nem a própria esposa? A gente muitas vezes esconde, né? Sim, a gente tem não, vergonha. A gente tem se sente vergonha, culpada. Então, assim, que possamos todos juntos trabalhar isso, Exatamente. né? Então, se a gente falar uma só, nós, mulheres, a gente se reclama. Não, a gente tem de misturar, trazer o público. Sim. Então, é isso que a gente faz. A gente abre os nossos eventos, homens e mulheres estão aqui. Então, eles estão para discutir. É isso que faz a transformação acontecer. Né? Porque senão isso não rola. E eu queria até trazer uma fala sua de volta, porque sim, eu acho que quando um homem aceita, por exemplo, a força da esposa, né, ou quando ele aceita compartilhar com ela as responsabilidades da casa para que ela possa também ter protagonismo na vida dela, né? Protagonismo na família, nem frente a ele, mas é ele protagonismo na vida dele, ela é protagonista da vida dela e uma vida compartilhada. Quando ele aceita, por exemplo, às vezes a mulher tem uma oportunidade muito melhor de trabalho dos dois, a melhor possibilidade de carreira é dela, e eles fazem uma opção pela carreira dela e ele fica em casa cuidando dos filhos, de fato ele é subjugado. E nesse contexto social que a gente vive, o cara precisa ser muito forte, muito corajoso e muito seguro para dar dar luz para a mulher que ela quiser, para a mulher que é companheira dele, que divide com ele a vida, a casa, os filhos, né? Precisa ser muito bom. Precisa ser muito forte, né? Então, eu admiro demais, porque assim, talvez porque, né? Dizem que os semelhantes se reconhecem, né? Então, é mais comum no meu círculo de amigas, maridos que apoiam as mulheres, que o contrário. Claro que tem maridos que não apoiam, enfim. Mas é muito maior o número de maridos que apoiam. E é engraçado, quando a gente está em grandes grupos de homens, líderes, o quanto muitos deles ainda, eu não sei se por segurança ou para se sentirem mais seguros ou para que eles possam valorizar vou falar uma palavra ruim, mas que não é isso, mas sabe, esse sacrifício da mulher, que a mulher faz da sua própria carreira para acompanhar um grande líder. Então, muitas vezes, eles valorizam essa questão da mulher que, mas minha mulher, né, a gente chegou em acordo dela se dedicar às crianças, mas é porque aí eu tinha melhor oportunidade de carreira, e aí eles acham tudo muito bonito isso, e muitas vezes isso me agonia, porque a gente não sabe qual é a real história. E o quanto a mulher esconde, né, os seus desejos, os seus sonhos, né, e a sua própria individualidade, porque, né, sem a minha individualidade não viveria. Sim. Em prol desse, sei lá, né, dessa cultura, desse arquétipo, né, do marido de sucesso e a mulher que está atrás do marido de sucesso. Então, tem que ser muito macho para ser um homem que acompanha uma grande mulher. Tem que ser muito forte. Olha, e tem também do outro lado, eu acho que tem um equilíbrio, até nosso, eu tô falando como mulher. Outro dia eu aprendi com uma consteladora, enfim. Eu tava aqui me controlando para não trazer a constelação, Sandra. Mas vamos lá que eu aprendi e eu falei, nossa, ela tem toda razão. Porque eu falei para ela, nossa, você sabe que a maior parte das mulheres que se tornaram CEOs ou atingiram altos cargos de liderança, elas acabaram se divorciando. E ela estava trazendo isso para mim. Ela falou assim, Sandra, assim, todo mundo acha que eu sou submissa. Uma baita executiva também, consteladora. E assim, ela tem muita visibilidade. Ela falou assim, só que assim, eu viajo muito. Só que quando eu chego em casa, meu marido passou o tempo com as crianças. Eu fiquei uma semana fora. Né? E ele também tem a profissão dele. E o que eu faço? Ele adora massagem, ou adora que eu faça um jantar, né? Eu faço nesse período
que eu fiquei fora. Então, há um equilíbrio e não um jogo de poder. Porque eu fui, eu aconteci, eu fiz o espetáculo lá na empresa. E eu acho que tem um caminho de equilíbrio. E às vezes a gente não percebe o poder também que a gente tem, né? Que é muito grande também. O meu marido Traz fala uma uma trava. situação, ele fala assim, então, né, passou pela porta de casa, agora é outra pessoa, né? Exatamente essa questão. Porque a gente é tão acostumada a passar tanto tempo fora de casa, pensando na empresa, nos líderes, que a gente assume um papel, né, e que se faz necessário, que não é por isso que não precisa do equilíbrio. Mas quando a gente entra ali como mãe, como esposa, como amiga, como filha, porque eu falo que quando a gente é mãe, a gente esquece que a gente é filha, né? A gente também é filha. Então, a gente tem que entrar num outro modus operandi, um outro equilíbrio ali, né? Que é justamente isso que você está trazendo. E não precisa medir essa força. Falar, não, tá bom, eu faço. Não, tá daqui que eu faço eu. Daqui que não sei o quê. Então, se faz necessário também. Isso. E é assim que a relação, ela anda. Mas né? eu acho que equilíbrio é a palavra, né? Sim. Porque, inclusive, quando a gente fala, inclusive, de igualdade, né? É em busca do equilíbrio. É exatamente isso, né? Não é um ser maior que o outro, mas é isso. É você ser o indivíduo e você ser o coletivo. Sim. Né? Então, o indivíduo, quando você precisa ser o coletivo, e você tem as suas vontades, né? Os seus sonhos. E você ser do coletivo quando você tá vivendo lá, né? Quando tá todo mundo junto. Eu acho muito importante isso. Gosto muito dessa posição. Eu fiquei aqui com medo de ela falar assim, não, mas aí tem uma relação pai-mãe ali na constelação e que, né? E eu acho, assim, que sim, né? Que a gente não pode diminuir ninguém nessa equação, né? Não pode diminuir ninguém. Então, gostei muito do seu exemplo. Já quero seguir essa Não, é fantástico, porque, assim, você começa... Ela traz essa ancestralidade. Então, ela fala muito do que vem do mindset masculino e do mindset feminino. Só que é isso, a gente começa com um jogo de forças que diminui o outro. Por isso que vem a questão do autoconhecimento. A gente divagando na terapia. Oh, Porque se a gente não se conhece, liderança. a gente... Mas é uma liderança de si mesma. Fala a verdade. Com certeza. Então, porque se a gente não se conhece, não sabe de onde está o pêndulo, mais para baixo ou para cima do pai ou da mãe, e não sabe de onde a gente tem que suprir aqui, e aí assim o negócio vai, né? É bem por aí. Malu resgata nós. Mas aqui falando... Então, vou puxar aqui, vamos lá. Não, mas vem o próximo Malu, que é o gancho da igualdade, né? Que a gente quer totalmente essa igualdade. Isso, então puxando o gancho aí da igualdade, exato. Vou trazer aqui um tema da liderança negra, né? Porque dia 25 agora é dia das mulheres negras e eu gostaria muito de trazer, porque é importante, enfim. O quanto, porque assim, é difícil pra gente, já falando, trazendo também o tema que a gente já tá falando, é difícil pra gente, tanto quanto pros homens, por exemplo, se colocar também na nossa posição e entender o que a gente passa. Então, não é fácil, né? A gente já por sermos mulheres, é difícil escutar muitas vezes um homem falando da nossa posição. Muitos, inclusive, não valorizam o que a gente passa, as dificuldades que a mulher encontra para alcançar níveis melhores, maiores, enfim. E tudo que a gente já conhece aí dessa história. Mas com base nisso, a gente também não pode muito falar, que é o que a gente estava falando até antes de entrar aqui, né? Antes até da Fê chegar. A gente não tem muito como dizer o que é a dor, o que é difícil para uma mulher negra, uma vez chegar numa posição de liderança, quando já é difícil para nós, que estamos em posição de vantagem aí, né? Saindo aí um pouquinho... Malu, uma coisa sempre que eu gosto de reforçar. Todo mundo fala a questão da empatia, de vestir a camisa, né? Mas você não consegue fazer isso se você não sente essa dor. Exato. Não dá para saber. Olha, você tem empatia por você, eu sei que você tá sentindo. Não sabe. É difícil. Não sabe. Conversando com uma amiga minha, negra executiva, ela diz que vira e mexe, ela vai a shoppings. Várias vezes ela é revistada. Ela ensina para os filhos
que eles têm de guardar a nota fiscal, porque se ele compra algo de maior valor e alguém desconfia, ele tem de comprovar que ele comprou. Eu nunca ensinei isso para as minhas filhas, eu nem sei o que é passar por isso. Então, quando a gente fala do homem hétero, branco, privilegiado, é isso, gente. Assim, a gente tem privilégio, a gente não sabe o que a outra pessoa realmente passou. Não dá para ter, olha, tem empatia, vista camisa. Cara, não dá. O dia a dia é muito diferente. É muito diferente para quem, sabe, tem desconfianças, quem não tem oportunidade, quem leva não todos os dias. Puxa, você chegar para um filho seu, filho, guarda a sua nota fiscal. Vão achar que você roubou. Cara, que isso? Que sociedade é essa? É maluco. Tudo muito maluco. Então, acho que, sabe, a gente tem de trabalhar o que é muito, né? Muito. E hoje, assim, as coisas, né? Ainda bem que elas estão começando a mudar, então... eu falo que tem a questão, né, das mídias culturais todas, então as novelas têm de reforçar, tem lá o negro que é advogado, que é médico também, sabe, que está lá e ele consegue se ver na tela como, antigamente não, eram os serviçais, né, puxa, por que não colocar, por que não, sabe, colocar o que é a vida real também para lá. Afinal de contas, gente, na população hoje brasileira, a maior parte majoritariamente. Mas vocês acham que a posição influencia muito mais a posição da mulher, ou como ela vai se comportar ali, aí no caso tanto negra quanto branca, enfim, dependente do gênero, ou depende muito mais de uma ação externa, sabe? De alguém para ajudar e trazer presente. Opa! Tem uma palavra que está na moda, que é intenção. Né? E eu acho que ela é super necessária. É muito difícil você mudar a situação se não for pelo que está em vantagem ou em privilégio, né? Então, é muito assim, sou super a favor de toda e qualquer causa de igualdade racial, e eu tenho zero lugar de fala, eu não estudo as estatísticas, então não conheço tanto as estatísticas, mas escuto muito a respeito, sigo muitos influenciadores negros para entender, né, o que eu... Você não passa. E o que eu não passo, e a responsabilidade que eu tenho sobre isso, porque, querendo ou não, eu herdei essa responsabilidade, eu vou ter que arcar com ela. Mas não tenha dúvida, assim, que todos nós somos agentes em níveis de importância diferente. Então, assim, mulheres lutando por igualdade racial... As brancas, mais forte do que as negras, porque a gente está num lugar de privilégio diferente. Então, assim, não é que é mais forte. Tem uma reverbera nas camadas privilegiadas de uma maneira diferente. Um homem branco falando é ainda mais potente. Então, a gente precisa, sim, dos privilegiados para a gente poder diminuir as diferenças que a gente tem. Nesse caso que a gente está falando da igualdade racial, mas das outras igualdades também. Então, assim, é muito importante. Se tem uma coisa que é favorável nesse lugar de privilégio, que a gente tem como branco, como classe média, como quem tem terceiro grau, tudo que é diferente da maioria, como, enfim, já falei, né, branco, classe média, não vou botar mais estereótipos, mas assim, é você poder apoiar os movimentos sociais que precisam de ajuda. Não tenha dúvida que é muito mais fácil fazer daqui, desse lugar, do que do lugar das minorias, que não são minorias, são maiorias. Já em um outro podcast a gente estava falando, né, o que vai fazer sempre a diferença aqui nessa situação é a intenção, é ter a intenção né, de colocar uma pessoa negra para trabalhar, de trazer uma mulher para a liderança, de contratar uma pessoa deficiente, então ter a intenção. Se não houver a intenção, dificilmente. Semana passada, eu conheci a mãe da Maju. Coutinho? Não, Maju, que foi Forbes Under 30. Sei quem é. Com síndrome de Down,
e modelo internacional. A gente está falando da questão da diversidade, mas eu achei a história belíssima. Porque essa mãe, ela só queria empoderar a filha para que a sociedade pudesse abraçá-la. E ela começou a fazer um movimento realmente de mostrar as fortalezas da Maju, a beleza da Maju, como ela era. E ela foi contratada por uma marca de cosméticos mundial e que fez parte de uma belíssima campanha aqui no Brasil. Só que quando chegou na Europa, os europeus ficaram meio resistentes a fazer essa campanha, a postar a campanha. Só que não teve outro jeito, porque teve bilhões de views. Não estou falando de milhões, estou falando de bilhões de views. E que a marca ganhou muito com isso. Porque era uma marca inclusiva, que apostou, sabe, numa pessoa que, puxa vida, ela pode ser, sim, modelo internacional, pode desfilar em Paris, em Milão, e pode trazer essa fortaleza toda. Então, essa é a intenção de uma mãe que só quis empoderar a filha para isso. E que está trazendo, sabe, um movimento muito grande. Né? Então, assim, puxa, eu vi a capa dela, mostrou a capa da Forbes com ela, assim, sabe, é maravilhoso você ver. Né? É emocionante. É muito interessante, porque quem teve criança, eu tive o prazer de ter meu irmão excepcional, e nós temos 2 anos de diferença. Há 42 anos atrás, as pessoas falavam para minha mãe que meu irmão tinha que ficar dentro de casa. E quando minha mãe nos levava ao shopping, as pessoas achavam que a situação genética do meu irmão pegava. Então, as pessoas não queriam se aproximar porque pegava. E eu fico bastante feliz quando eu vejo essas inclusões, diversidades, porque a gente é quando tem crianças especiais perto da gente, outros quando não tem. Né? Então, quando a gente olha com um olhar de o quanto você aprende, o quanto você olha para outras coisas, e é a questão da liderança, né? E focando, né, na liderança feminina, o quanto a minha mãe teve coragem de enfrentar para falar, não, o meu filho não fica dentro de casa. Então, minha mãe nos levava para o shopping, levava para o McDonald's, levava para outros lugares. Para quê? Para mostrar que era um filho, só que com condições especiais. E antigamente falava-se isso mesmo, né? Nossa, que pegava. Você não então, podia ficar perto. Exatamente. Mostrar, então, hoje, quando você vê, você fala assim, poxa, que interessante. Mas o quanto nós evoluímos que não faz tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim. Então, é bem assim, né? Nós estamos contribuindo, tanto que as minhas filhas não olham do mesmo jeito que se olhava lá atrás. Por quê? Porque você já vem conscientizando as pessoas de uma maneira evolutiva. Mas toca aí, Malu. toca, senão a gente fica na terapia. Né? Toca. Mas assim, aí voltando aí, trazendo também um pouquinho do mercado digital, Fê. Quanto que você acha que tem impactado essa liderança feminina nesse mercado? E aí depois, Sandra, você comenta um pouquinho sobre o mercado de varejo também. O quanto tem feito de diferença e o quanto você enxerga que a mulher pode agregar mais para frente? Qual o futuro que você vê disso? O mercado digital, ele tem uma presença feminina muito forte, até porque a gente tem um número muito grande, né, de empreendedoras que começam a empreender depois da maternidade, exatamente porque elas buscam mais flexibilidade, né, para ter, não vou falar que elas trabalhar menos, porque isso não acontece no empreendedorismo, mas para ter a possibilidade de maior tempo de qualidade com os filhos, no sentido de você poder trabalhar a madrugada inteira para poder, por exemplo, passar uma manhã com a criança, né? Então, por esse motivo, o mercado digital, ele é convidativo para essas mães, porque elas podem aprender, a gente tem muitos cursos, né, sobre marketing digital e como você, enfim, começar planejamento, gerenciamento de campanha. Enfim, ele, né, tem uma, vou dizer que ele tem uma atratividade boa para as mulheres. Então, a gente tem muita mulher no mercado digital. Eu não sei estatisticamente
o quanto isso é diferente. A gente sabe que as mulheres têm características que fazem com que suas empresas sejam diferentes, né? Então, nas empresas lideradas por mulher, a gente sabe que a pegada é mais humanizada, que elas gostam de dar mais oportunidades para os colaboradores, né? Ao mesmo tempo, a gente normalmente emprega mais familiares, né? E tem uma máxima que a Ana Fontes diz sempre assim, nunca empregue alguém que você não pode demitir, porque se você emprega o seu irmão, você vai ter que negociar com a sua mãe a demissão dele, não é com ele, né? Não é assim, demitir, vai embora. Então, também a gente tem... Isso também não é tão bom. Enfim, acho que a gente tem características positivas, outras nem tanto, quando a gente fala de empresas lideradas por mulher, mas normalmente elas são mais humanizadas e não tão agressivas no crescimento financeiramente, né? E na lucratividade, porque homens têm uma habilidade maior para essa coisa da competitividade, né? Mas olha que engraçado, maiores. Esse dado agora que eu trouxe. Manda. Ó lá, vamos polemizar. Casou aqui, ó. 21% das mulheres, das lideranças de mulheres com mulheres em cargos de liderança, 21% das empresas têm maiores chances de performance financeira de maior média da indústria. Ó, vou dar um exemplo para você. Falar. Bom, nos bastidores lá, com tantas mulheres que a gente conversa, há mais ou menos 7 anos a gente descobriu que uma marca famosa de calçados femininos não tinha nenhuma mulher na diretoria. Ou seja, eram homens que decidiam os nossos sapatos, né? E aí eles falam, não, a nossa estilista, a nossa gerente de marketing, sei lá, é mulher. Cara, mas chega um diretor e fala assim, essa campanha não quero? Acabou. Né? E aí, vendo por outro lado, vocês sabem muito bem quem calça, por exemplo, 33, ou quem calça 42, né? Uma mulher que calça isso, não tem sapatos femininos, né? Eles começaram a desenvolver, porque mulheres começaram a entrar para a diretoria e ter um outro olhar. Quando você tem um olhar feminino também misturado nisso, que você é a compradora lá na ponta. Antigamente eu tenho certeza que os homens também faziam os nossos cosméticos, as nossas, né? Como é isso, gente? Como é que vai saber, né, o tom da base? Qual é a correta? A falta de diversidade, ela causa problemas, né? Ela causa problemas, inclusive, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de desenvolvimento de novos produtos, de adequação a mercados, a novos nichos, enfim, né? E é por isso, quando a gente tem uma diversidade, você tem melhor lucratividade nos seus negócios. Porque você tem um olhar, né? Em São Paulo, existe uma pizzaria centenária e que quando o fundador chegou aqui, ele começou a fazer as pizzas, e antigamente se fazia as pizzas, né, e colocava dentro da marmita, daquela marmita de lata redonda. Então, ele colocava e ele via que os judeus não comiam a pizza, porque a pizza era feita com banha de porco, antigamente. E aí, ele pensando, ele começou a desenvolver, então, a pizza com óleo vegetal. E deu certo. Isso, na verdade, fez com que o negócio dele crescesse. Olha só, é uma questão cultural, religiosa, mas tem muito a ver. Então, quando a gente não tem alguém para pensar nisso tudo, realmente a gente diminui. Se a gente coloca alguém com outro olhar, e isso acontece muito. E é a questão da colaboração, né? Porque é nesse mundo que nós estamos vivendo e queremos viver, né? Da colaboração. Porque se você só olhar... Eu sou o melhor, eu sou o dono de tudo, eu sou o poder máximo do pensamento, né? Que é justamente voltando lá para a nossa fala inicial, né? Do líder e do liderado. Não, vamos colaborar. O que você tem para trazer? O que você tem para contribuir? Independente do cargo, independente das pessoas, independente do gênero. É tão mais produtivo e lucrativo que nós temos que nos permitir, e eu acho que também podíamos deixar uma palavra, humildade. Porque nós temos que ser mais humildes de falar, Fernanda, isso você faz muito bem, eu não faço tanto. Você pode me ensinar e me ajudar? E vai ter outra coisa que eu vou poder te ajudar, independente como nos vestimos, vamos dizer dessa forma. Né? E essa relação ganhar-perde, talvez ela até permita que a minha geração, né,
quando eu tô falando, ela tenha vantagens, mas ela não vai permitir que a geração dos meus filhos e dos meus netos tenha. Então, a gente talvez consiga preservar Sim. o nosso Sim. quadradinho, mas a gente não vai conseguir perpetuar o Verdade. nosso quadradinho. E a gente tem que começar a pensar no nosso final do podcast, porque senão a gente fica aqui mais umas 2h30. A gente pede aí pra ser entregue a janta. A pizza. Né? A pizza. pizza. Óleo vegetal. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, além de já caminhando para o final, que iniciativas que vocês acreditam que poderiam ser mais eficazes para aumentar a representação feminina na posição de liderança? Que tipo de iniciativa, algumas dicas, alguma situação para que nós tivéssemos um outro olhar, né? Nós todos, para que nós pudéssemos aumentar essa representatividade. Sandra. A gente está falando tanto do compartilhar e de ver, eu acho que pensar num coletivo é super importante. Eu vi uma história lá no Japão, quando você mora ao redor de uma praça pública, e acaba o papel higiênico. Às vezes, os moradores percebem isso e eles próprios colocam o papel higiênico da casa deles. Não é aquela coisa mas a prefeitura, Você está coletivamente colaborando para que, seu bem-estar também passe para o outro, né? Nesse sentido, eu acho que a gente tem muito que aprender, é o que você falou, né? Eu tenho alguma coisa para te ensinar, você tem alguma coisa para me ensinar. E quando a gente traz essa diversidade de conversar não com os semelhantes, mas com os diferentes, você aprende muito mais. Então, que as pessoas percebam que a diversidade... Outro dia eu ouvi o ESG, que eu adorei. ESG é sobre grana. É sobre grana. Entendeu? Então, que as pessoas comecem a entender que esse coletivo, ele pode, muitas vezes, transformar a sua empresa, seu bairro e até o país. É um mindset que a gente tem de trabalhar muito, é um desafio muito grande. Mas se cada um começar assim, mostrar para os nossos filhos como sabe, o compartilhar, o coletivo, né? De às vezes você perder um pouquinho, mas poder, sabe, mudar todo o entorno, é muito importante. E a outra, assim, sabe, é ter uma questão de escuta, de você perceber o outro e saber o que o outro está passando, porque às vezes é só perguntar. Sim. É só perguntar. E às vezes o seu mindset ele não faz isso, né? Na verdade, eles decidem na mesa, os homens brancos héteros, e fazem escolhas por nós. Fê? Faz o seu. Só tem um jeito, a gente fazer a parte da gente. E aceita que dói menos, porque não tem outra alternativa, ou não vai ter outro planeta pra gente viver. Isso aí. E pensar também no futuro que a gente quer deixar, né? Exatamente. Isso. Eu acho que isso é muito importante também. Mas acabou. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada por vocês terem aceitado o convite. Assistam os outros episódios que tem por aí. Elas têm que deixar as redes sociais. Rede social, Fê? Meu Deus, Fernanda Nascimento W no LinkedIn, Fê.Nascimento W no Instagram. Sandra? Sandra Takata no LinkedIn, Sandra_Takata no Instagram. Obrigada, pessoal. Curta, compartilhe, esteja sempre presente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.